Olá, seja bem-vindo! Hoje embarcamos rumo a uma profissão na área da saúde, que sempre está em alta e cheia de oportunidades no mercado de trabalho. Estamos falando do dentista, profissional especializado em odontologia. Isso mesmo, Adriane, você costuma ir no dentista? Eu tenho um pouquinho de medo, mas eu vou. Jura, você tem medo? Tem muita gente que tem, inclusive, Aquele motorzinho é o ó. E olha só, não é apenas de saúde bucal que o dentista cuida. Nos últimos anos, vimos este profissional se reinventar e ganhar destaque até mesmo em procedimentos estéticos. E por isso, o mercado é tão aquecido. Então, vamos conhecer mais sobre essa profissão, tirar algumas dúvidas e analisar o mercado da odontologia. E quem nos ajuda a entender sobre a carreira é a doutora Letícia Lemos, mestre e doutora em odontopediatria. Obrigada, doutora Letícia. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Mas antes, a gente vai conhecer o dia a dia dos alunos do curso de odontologia da Unesp, aqui em São José dos Campos. Meu nome é João Carlos, sou professor aqui da Unesp há 32 anos. Nossos pacientes são crianças de 4 a 12 anos que são atendidos aqui na clínica. Nós temos essa rotina de atendimento anualmente, eles têm um ano inteiro de clínica em que eles fazem esse atendimento e aprendem a lidar com a criança numa clínica odontológica. Começa lá no primeiro ano com as básicas. Então ele vai ver anatomia, ele vai ver histologia, ele vai ver a metodologia científica, aprender a fazer pesquisa. Então ele vem com uma carga básica e a prevenção é o primeiro contato que ele tem com clínica. No segundo ano ele começa a aumentar esse contato com clínica, com outras disciplinas que vão para a clínica do dia a dia. A partir do terceiro ano a carga de clínica é muito grande, a prática torna-se muito grande, fazendo as próteses, fazendo as dentísticas, as restaurações, fazendo os canais, que é endodontia, e assim vai cada vez mais aumentando o grau de dificuldade nas clínicas. Por isso, quando eles vão para o último ano, eles têm as clínicas integradas, que são clínicas que atendem e faz qualquer especialidade naquele espaço. A grande dificuldade, inicialmente para os nossos alunos, é justamente esta interação com o paciente, porque ele tem que aprender a interagir, adequar o paciente ao atendimento, explicar todos os procedimentos, tirar todo o receio que esse paciente possa ter, não só na clínica de odontopediatria, mas nas outras clínicas, para que realmente ele saiba lidar com o ser humano. E nós da área de saúde e na odontologia, isso para nós é fundamental. Nós temos que gostar de gente. Aqui eles atendem em dupla na grande maioria das clínicas. Por quê? Justamente para que tenha um apoio de um para o outro. Fica mais fácil quando estão em duplas, porque eles podem se apoiar um no outro e, se necessário, pedir a ajuda do professor, do estagiário, do docente que está aqui presente. Tem que estudar muito, se atualizar muito, sempre estar estudando, ela é apaixonante, porque você devolver o sorriso ou proporcionar um sorriso para alguém é algo que não tem preço. Meu nome é Silvia, eu estou no último ano já, é o 4º ano, a pandemia deu uma estendida ali, mas já estamos encaminhando. Aqui, como a gente está no período integral, a gente fica o dia todo na faculdade, se tiver algum projeto a gente fica até a noite. Então até brinco que eu moro na faculdade e eu vou dormir na minha casa. Porque é muito corrido, tem muitas provas, porque mesmo estando na clínica também continua tendo a parte teórica, vai indo as duas ao mesmo tempo. Então a gente acaba passando muito tempo estudando e planejando casos dos pacientes, é uma correria. A odonto tem várias vertentes, Você pode ir para muitas áreas diferentes e aqui na faculdade a gente aprende um pouco de tudo. Depois a gente pode especializar e ficar
fixo numa área específica. E quando entrou na parte prática mesmo, que foi no segundo, terceiro ano, eu gostei bastante, mais do que a parte, porque antes é só teoria, né? Você não sabe exatamente como vai ser. Quando você entra na clínica, você sabe se você gostou ou não, porque é aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Trabalhar na clínica, atender pacientes e tudo, e eu gostei, eu acabei gostando. E se você realmente quer, se é seu sonho, eu acho que você tem que correr atrás, porque já é possível, né? Muito tempo atrás talvez não fosse, mas agora com a democratização da educação é muito mais fácil conseguir um estudo de qualidade. Agora só falta 2 meses para me formar, né? Tem que estar muito pronta. Mas assim, a gente já está na reta final, né? Já está quase acabando, graças a Deus também. Quero entrar logo no mercado de trabalho. Todos os alunos estão muito ansiosos, querem logo, né, desbravar o mundo afora. Que legal, né? Muito bom conhecer a rotina dos alunos, né? Que é esse começo mesmo do curso. É bem dinâmico, né? Então vamos aqui para a nossa entrevista agora. Doutora, então qual que é o perfil, né, dos alunos que buscam essa graduação em odontologia? Hoje em dia a gente vê, né, que a grande maioria dos alunos tem essa coisa da arte embutida, né, de realizar sonhos, que é muito característico dessa geração, né? No entanto, tem muita questão de eu quero ser dono do meu trabalho, eu quero, né, determinar como eu vou trabalhar, né? Mas aí a gente esbarra um pouco na realidade, né, do que é realmente o mercado de trabalho. Né? Mas nós vemos ainda que o perfil do aluno de odontologia, na grande maioria, um aluno de escola privada, que tem um nível social um pouquinho, né, mais favorável, porque ele tem essa visão um pouquinho maior assim, em relação à área da saúde, um pouquinho mais de conhecimento. Ainda é essa a maioria do perfil, embora nós tenhamos alunos brilhantes, né, que tiveram poucas oportunidades de ensino no início da vida e que são excelentes profissionais. Puxando esse gancho, né, que assim, não sei se é um mito, mas provavelmente não, é verdade que o curso de odontologia ele tem muitos gastos? Então, infelizmente, né, existe sim uma necessidade de aquisição de materiais, né, que são os instrumentais mesmo, né, aqueles do dia a dia, né? O espelhinho, né? A pinça. Aquilo que a Adriane tem vertigem. Então, exatamente a caneta de alta rotação, né? O motorzinho. Então, assim, alguns equipamentos o aluno acaba tendo que adquiri-los ao longo do curso, mas ele leva isso para a carreira. Né? Então, por exemplo, eu tenho instrumentais de excelente qualidade que eu comprei quando aluno e que eu uso até hoje no consultório. Seria um investimento, então? Então, é um investimento, exatamente. Mas às vezes, né, difícil para algumas famílias esse investimento concentrado ao longo de 5 anos. Sim, com certeza. Até porque tem outros gastos, né? Sim, mas isso é por etapas também, né? Sim, existe um certo número de materiais necessários ser adquiridos no segundo ano, né? Primeiro ano é mais livros, hoje a gente tem muito PDF, muito online, isso facilitou muito, né? Então, mas depois, segundo, terceiro ano, principalmente, vem as listas, né, de materiais que envolvem cirurgia, endodontia, que é tratamento de canal, né? Então, algumas outras disciplinas que daí começam a demandar um pouco mais de gastos e investimento mesmo, né? Então, as famílias acabam tendo que se dedicar a isso. É um investimento. Com certeza. E olha só, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos entender um pouco mais sobre o campo de atuação de um profissional de odontologia. Voltamos já. Estamos de volta e hoje recebemos no estúdio a doutora Letícia Lemos, dentista e especialista em odontopediatria, para um bate-papo sobre a sua profissão. E neste bloco vamos conhecer mais a fundo sobre essa carreira que é tão diversificada. Então, doutora, assim como em todas as profissões, né, a rotina de um dentista ela vai depender da área em que ele atua. A gente sabe que pode ter cirurgias, questões relacionadas à ortodontia e até mesmo questão de estética, né, que é a harmonização facial. Quais são os caminhos, né, que o dentista pode seguir para além desses que eu falei? Existem outros? Quais são os campos de atuação de um dentista? Então, o aluno, assim que ele se forma clínico geral, né? Então, assim, ele pode atuar, ele está habilitado
para atuar, né, num nível básico em todas as áreas. Alguns cursos aí o aluno vai buscar como especialização ou como mestrado, né, se ele quiser ir para a vida acadêmica. Mas se ele quiser aperfeiçoamento mesmo, né, a nível de atendimento clínico, ele vai buscar a especialização. Então, aí ele pode ir para cirurgia, para dentística, que é a linha de estética dos dentes, né? Harmonização facial, que agora é a linha de estética facial, né? Que existe aí um limite que tem que ser muito bem respeitado em relação à medicina, né? Cada um na sua área, né? Mas o dentista realmente é um profissional muito preparado quando se diz respeito à face. Né? Então, aí nós temos também odontologia hospitalar, temos mesmo algumas áreas, como a própria endodontia, que são tratamento de canal, né? Então, assim, existe um leque muito grande, né? A prótese em todas as suas características, então a prótese fixa, né? Que são os dentes que realmente são feitos individualizados, os implantes, né, as próteses removíveis, mucossuportadas, que a gente fala que é uma prótese fixa por implante, né? Então, assim, existe todo um ambiente de trabalho em que o dentista pode trabalhar mais de uma área ou especificamente em alguma delas. Né? E também, hoje em dia, a gente trabalha muito com a pré-natal odontológico, odontologia neonatal, né, o dentista envolvido em equipes multidisciplinares, que é o mais importante de tudo. Eu acho que é o maior crescimento no mercado de trabalho, é esse trabalho multidisciplinar da odontologia. Então, ele entra dentro do hospital para UTI, né, para atendimento também, UTI neonatal, para aleitamento materno, né, eu mesmo sou especialista também em aleitamento materno. Que legal. Exatamente porque a gente vê o quanto o aleitamento materno é a base da prevenção de má oclusão. Então, como odontopediatra, eu fui estudar aleitamento materno. E com isso você aumenta todo o leque de profissão. Então o mesmo profissional ele pode estar uma hora no hospital, mas ele também pode voltar para o consultório dele, ele também pode ser especializado em procedimentos estéticos, ele consegue ser multidisciplinar, é isso mesmo? Sim, claro que quando você tem um foco, né, nem a minha linha de pesquisa é o pré-natal odontológico, o odonto bebê e a odontopediatria. Então você foca nisso, mas eu posso trabalhar a nível hospitalar, eu posso trabalhar a nível de consultório, eu posso dar cursos, eu posso trabalhar na universidade, né? Então você tem, mesmo escolhendo uma especialidade ou nicho, duas, você pode ter várias facetas de trabalho. O dentista, ele geralmente se torna um empresário. Sim. E como que fica isso para vocês? Como que vocês lidam com isso? Eu acho que isso é uma falha ainda na formação do cirurgião dentista, né? Nós ainda temos que enxertar, de certa forma, essa questão da gestão de pessoas e de negócios dentro da formação do dentista. Porque a partir do momento que você se forma, você tem uma microempresa quando você monta um consultório. Né? E realmente é uma questão muito individual, né? Essa de equilibrar uma microempresa, caixa, gestão, compras, essa gestão toda. E também você vai ter um RH seu, porque você vai ter um auxiliar odontológico, né? Uma empresa que te fornece laboratório, uma empresa que te fornece segurança em saúde. Então, na verdade, a gente tem que ir, eu acho que preparar um pouquinho mais o aluno nesse sentido. Eu até hoje busco esse tipo de orientação para a minha vida profissional. É interessante você trazer isso porque você dá aula em duas faculdades, né? Uma das duas principais de odontologia aqui de São José, e justamente a gente ia até perguntar isso, né? Se essa questão da administração é uma matéria, né? Existe uma matéria de orientação profissional, inclusive é o nome da disciplina. Né? Eu mesma já dei essa disciplina na faculdade, mas ainda é pouco perto da necessidade que o aluno tem no mercado. Até porque o mercado vai se modificando com a internet, vocês têm que
buscar essa gestão fora, Ainda às vezes, tem a né? questão do marketing, né? O quanto o aluno tem que saber trabalhar Não, você tava também. contando, eu fiquei pensando, meu Deus, atender, né, as pessoas, o profissional, gerir o marketing, é muita coisa, né, Não, é Letícia? amplo, né? Mesmo que você tenha só você no consultório, é como você disse, né? Tem que ser Tem que versátil. ser versátil. É muito versátil, né? Letícia, você também comentou essa questão do profissional ser multidisciplinar e inicialmente se formar na clínica, né? Em relação a estágio, por exemplo, os alunos, eles têm um segmento fixo que eles costumam ir, que de repente é a área clínica, ou o estágio também é algo diversificado, o aluno vai poder ter experiências aí antes de se formar nessas outras especializações? Então, é obrigatório dentro de cada disciplina, né, a partir do meio da faculdade mais ou menos, que o aluno faça uma carga horária clínica dentro de cada área. Clínica. Então, ele tem... Cada área. De cada área. Então, por Ah, exemplo, tá. a disciplina de odontopediatria, que é a que eu dou aula. Então, o aluno tem uma carga horária teórica e depois ele tem uma carga horária grande clínica. Então, vocês mesmo, né, estão vendo isso na faculdade. Então, o quanto o aluno tem que fazer atendimentos clínicos, né, com uma rotina, como se fosse a vida dele já profissional, de chegar uma criança e vamos fazer do plano de tratamento desta criança. Tudo que ela tem, nós temos que fazer. Mas isso começa a partir de qual ano do A partir curso? do segundo ano. Do segundo ano já é clínica e teoria. É que ele tem a clínica, teoria, uma transição laboratorial e aí uma vivência clínica obrigatória em todas as disciplinas que vai ter atuação clínica. E é fato que é obrigatório agora os dentistas ou a odontologia na UTI? Na verdade, o que é fato é que existe agora a especialidade, né, odontologia hospitalar, né, e que tomara que cada vez mais ela seja uma obrigatoriedade nos hospitais. Né? Sim, Eu acho que essa consciência da importância da presença do dentista para a qualidade de vida do paciente que está na UTI, ela está crescendo, né, frente aos trabalhos executados. Né? Então, é uma especialidade, muitos alunos já buscam por essa especialidade assim que formados, mas ainda não é uma obrigatoriedade deste profissional dentro de todas as UTIs no país. Mas esperamos Tomara que seja. que seja. Exatamente. Para você que se interessa pela odontologia e quer saber mais sobre a profissão, não saia daí, porque no próximo bloco tem mais bate-papo com a doutora Letícia Lemos, dentista e professora na Unesp e Univap. A gente volta já já. Estamos de volta com o Estação Mercado. Seguimos conversando com a doutora Letícia, dentista, professora do curso de odontologia na Unesp e Univap. E nesse bloco temos mais informações para quem pretende saber o que o mercado atual reserva para essa profissão. Não é mesmo, doutora? Tem muita coisa. Muito, né? E a gente já ouviu falar até da odontologia contemporânea. E como que fica a tecnologia? Ela já chegou nos consultórios? Como que tá? Sim, eu acho que a odontologia ela é privilegiada mesmo, sabe, por muita pesquisa, né, principalmente na área de tecnologia. Hoje nós temos recursos, né, muito bacanas que minimizam o incômodo do paciente, né? Então, o barulho do motorzinho hoje é mais suave. Se estendeu para os 3 blocos, viu a sua versão? Mas eu tenho um motivo para isso, mas enfim. Existe mesmo alternativas, inclusive de ultrassom, né? Existe uma empresa na cidade que trabalha com isso e que a gente pode, inclusive, minimizar mesmo muitos dos barulhos dentro do consultório. E hoje as técnicas, principalmente minimamente invasivas, né, muito mais preventivas de remoção de tecido cariado, de condução mesmo do tratamento odontológico, elas são muito menos incômodas para o paciente, mais rápidas para o tratamento. Né? Então, eu acho que a tecnologia na odontologia, ela nem é tanto só em nível de equipamento, mas a nível de refinamento na conduta.
Isso é muito legal, né? Sabe? Isso é muito Talvez interessante. tirasse aquele barulho do motorzinho. Então você pode perder o medo, Adriane. Pode ir no dentista que agora a tecnologia Pode ir lá que tá tem um monte de gente boa. Exatamente. Doutora, você consegue nomear algumas tendências que a gente tem hoje da odontologia e que você percebe que cada vez mais elas vão se desenvolver e vão ser aí uma boa ferramenta para a odontologia? Você sabe uma coisa que é tão antiga e que é tão atual é a prevenção, por exemplo. Porque todas as áreas hoje em dia, como a gente estava falando aqui da época do pré-natal, por exemplo, quando você faz uma orientação preventiva, você minimiza parto prematuro. Quando você faz uma orientação preventiva em odontologia para bebês, você tem uma infância zero cárie. Legal. E quando você faz uma intervenção de educação em saúde, você vai livrar a população do analfabetismo em saúde. Então, isso você pode criar uma geração de pessoas, e é uma realidade nossa na cidade, que a gente tem cada vez mais jovens zero cárie, cada vez mais adultos livres de cárie, né? E as pessoas tendo mais consciência de como prevenir uma doença completamente prevenível. Então, o futuro da odontologia é muito mais tratamentos estéticos por trauma, por necessidade de correção ortodôntica, por exemplo, ou má formação de dentes, mas no sentido de que a prevenção vai eliminar as doenças que eram o mais grave. Então não é aquela questão dos materiais, dos equipamentos super tecnológicos. Também, mas a prevenção é a mais tecnologia. É que tudo anda muito paralelo. Por exemplo, hoje nós temos biomateriais que são fantásticos, né? Na adesão, na conduta mesmo com o paciente. Mas eles não têm sentido de ser usados se o profissional não tiver uma visão preventiva. Boa. Doutora, e o que se espera, o que o mercado espera desse profissional que está se formando agora? Primeiro, que ele seja realmente muito versátil, que ele seja multiprofissional, né? Não dá mais como antigamente, na época dos meus professores, por exemplo, ainda, quando o profissional ele era só uma especialidade fechado dentro do consultório e acabou. Hoje em dia, o profissional tem que pensar em tudo. Ele tem que pensar na gestão, na prevenção, no marketing, na administração pessoal, né? Ele tem que ser humano. Não dá para ser um profissional de saúde sem ter humanidade, né? Então, realmente, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, você chega no consultório e fala, eu quero arrumar o meu dente. E você tem que ter a sensibilidade de ver o que de verdade incomoda. Né? Então, assim, essa questão de humanidade somada com competência. Eu costumo dizer para os meus alunos, você vai ter sucesso se tiver competência e amor. Coloque amor no que você faz. E linka muito com o que você falou do perfil, que geralmente são as pessoas, né, que têm um sonho aí de conseguir cursar odontologia, ser um dentista, né? E eu brinco muito com eles, que eu falo assim, é uma profissão tão antiga, né? A odontologia, mas ainda é uma profissão muito passível de você se realizar dentro dela em muitas facetas e de realmente viver dela. E está crescendo muito, né? Sim. E está ampliando, tem até do sono. Exatamente. Mas Tem. Muito interessante. Olha só, nós estamos chegando à estação final do nosso programa, mas ainda temos uma última parada. A Rafaele Franco nos aguarda na plataforma do conhecimento para contar algumas curiosidades sobre a odontologia. Vamos assistir? Oi! Ótimos os toques que a doutora Letícia nos deu, não é? E é super importante ressaltar aqui. Hoje em dia o dentista tem que ser um profissional multidisciplinar. E numa busca pela internet você consegue achar vários cursos pagos e gratuitos sobre como gerir o seu negócio em odontologia. Na área financeira, no marketing, as redes sociais são muito importantes para divulgar o seu negócio também, hein? Fica essa dica aí. E a gente sabe que a odontologia é uma área bem abrangente. O cirurgião dentista, já graduado, pode se especializar em áreas específicas, como odontopediatria, para tratar crianças, em ortodontia, né, que é o dentista do aparelho, ou então ir para endodontia, tratar canais, e até implantodontia, para fazer implante. Isso entre várias outras áreas, tá? Ao se formar, você pode escolher qual mais te agradou durante a graduação.
E para quem ainda está em dúvida e quer testar como que é ali o contato com o paciente e até mesmo já ir adquirindo uma certa experiência, fica a dica de fazer o curso de ASB, o Auxiliar de Saúde Bucal. Essa parte mais humana de contato com o paciente é muito importante para a profissão e trabalhar como auxiliar pode ajudar muito você a adquirir familiaridade com esse tratamento e até mesmo com os instrumentos e equipamentos da profissão de dentista, que são muitos, viu? E por hoje é isso. Até a próxima plataforma do conhecimento. Isso aí, obrigado, Rafael, pelas informações. E agora sim, nós chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Doutora, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por atualizar a gente sobre as tecnologias, sobre as novas maneiras da odontologia. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, gente. É um prazer e estou à disposição. Muitas informações, teria até mais, né? certeza. Mas chegamos ao final. A gente fica por aqui. E não se esqueça, nos encontramos na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!